Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para refletir um pouquinho, conversar, bater um papo e espero que vocês também façam seus comentários, dê suas opiniões para acrescentar também no nosso assunto de hoje. E hoje nós vamos, assim, pensar e repensar, né? Esse assunto já é muito cotidiano, muito falado, no que a gente considera como crenças limitantes. O que são essas crenças? Essas crenças são assim, tudo que a gente vai ouvindo durante a nossa existência, de pais, parentes, de pessoas, de jornais, de notícias, de tragédias, das coisas acontecendo, de como que é a vida. Então fala assim pra gente, criar filho é muito difícil, o mundo tá muito difícil, tá muito violento, tá muito complicado viver, isso aqui não dá certo, isso aqui você não tem capacidade, isso aqui você não pode fazer, isso não é coisa de menina, isso não é coisa de menino. Começa lá na infância, aquelas coisas que vão sempre colocando na cabeça da gente, como se nós não fôssemos capazes de superar essas dificuldades. E que a gente não consegue fazer isso não dá certo, isso vai dar errado, isso aí, e olha lá o que você está fazendo, isso aí tá uma complicação danada. E assim a gente vai acreditando nessas coisas. E a gente tem que pensar o seguinte, essas crenças, esses conceitos, essas coisas que vai impondo na gente o medo de limitando as nossas iniciativas, a vontade de crescer, de fazer, de melhorar, de investir, de lutar, de ir em frente, vai tentar uma coisa diferente, vai abrir um comércio, vai tentar uma alternativa na vida. Sempre tem aqueles que colocam, né, aquelas interrogações na cabeça, será que isso dá certo mesmo? Será que não vai ser muito difícil? Será que eu vou conseguir? Será? E vai vendo, será? E a gente vai se limitando, ficando com medo, vai incutindo na gente um medo na nossa cabeça, na nossa mente. E acaba muitas vezes a gente desistindo, às vezes, de um caminho que a gente tem que percorrer, que a gente tem que fazer, ou que nos levaria a crescer, a um sucesso, a amadurecer, de tantas as coisas que a gente vai ouvindo durante o dia. Isso é coisa de mulher, isso não é coisa de homem, casa é coisa só de mulher. Por que não? Todo mundo é capaz de tudo, todo mundo pode tudo, e todo mundo tem direito a essa liberdade, tanto em todos os âmbitos da nossa vida, físico, mental, espiritual, intelectual. Nós que devemos tomar as devidas decisões do que a gente realmente quer fazer, do caminho que a gente quer percorrer, e não se paralisar diante do que a gente vai ouvindo e vai vendo e vai ouvindo, que vai colocando esse medo na gente terrível de fazer as coisas, de não acreditar na nossa própria capacidade, na nossa própria intuição e transformar as coisas, fazer de uma forma diferente, deixar de seguir as ovelhinhas, quer dizer, vai lá, aquela turma lá, todo mundo vai para um lado só, eu vou. Ninguém se atreve a ser diferente, porque está todo mundo fazendo assim, aí eu vou fazer também. Será que a gente não pode parar e pensar, eu não sou todo mundo, eu sou uma partícula, um indivíduo, uma individualidade, tenho uma própria personalidade, dignidade, sou um filho de Deus, sou uma célula, uma partícula de Deus, que veio aqui com toda a liberdade de expressão, e é nosso direito de viver isso. E a gente não deve deixar que tudo que vai aparecendo nas nossas frentes, ou que a gente vai ouvindo, vai impedindo a gente de caminhar e de chegar aonde a gente quer chegar. Se a gente quer o caminho do bem, está tentando crescer, construir uma coisa nova, por que a gente vai parar ou deixar de fazer por causa de um conceito, de uma opinião ou de uma coisa que foi colocada assim de forma geral, porque aquilo ali não presta, não serve, não vai dar certo, é complicado demais. Quer dizer, a gente vai se diminuindo cada vez mais, desacreditando da nossa capacidade de fazer uma coisa diferente e melhor. Então a gente tem que perceber o seguinte, nós precisamos subir a montanha. E a montanha a gente não sobe de uma vezada só, você vai chegando e vai andando depressa e vai chegando lá, não. Então a gente vai devagar, um passo após o outro, é progressivo, é lento. Cada dia você anda um pouquinho, você modifica alguma coisa aqui, alguma coisa ali. E assim a gente vai, quando percebe,
está lá no alto da montanha, está no pico da montanha, está vislumbrando toda a paisagem, toda a luz, toda a imensidão, onde que tudo se revela, né? Então a gente vê também aí nos próprios textos antigos que vários dos nossos avatares, os seres iluminados que passaram por aqui, como Jesus, Buda, Elias, Moisés e tantos outros, sempre tem relato deles que subiram a montanha. Quando eles subiram a montanha, a verdade se revela. Você reconhece a verdade por onde você tem que andar. Você recebe a luz aparece. A luz brota, gente. Não é verdade que a luz, se você vê a luz fora, você vê a luz que você tem dentro de você. E como ela é grande, é imensa e é divina. E te capacita para tantas outras coisas, para a infinitude de coisas e de possibilidades, que a gente foi de tanto ouvir os outros, ouvir as opiniões, os conceitos que foram se criando ao longo da humanidade, que vai apagando essa luz dentro da gente. Aí você passa a não ter confiança nem em si mesmo, de fazer nada. Então, essa subida da montanha tem que ser um processo muito lento. Quando você chega no alto, você atinge a outra dimensão. Aí é onde você se eleva, onde você se espiritualiza, onde você se reconhece imensamente e um ser iluminado, capaz de ampliar a sua visão. Você começa a ter uma outra perspectiva das coisas, e da vida, e de você mesmo, e de tudo o seu entorno. E principalmente, você consegue atingir, elevar a própria consciência, de transcender, de conectar com uma coisa superior, um mundo superior, uma realidade superior, até então desconhecida por nós, por essas barreiras que a gente vai acreditando, essas colocações que a gente vai acreditando ao longo da nossa existência. Então, o que acontece? Você vai subir a montanha, não física, mas a montanha dentro de si mesmo, entendeu? Vai galgando, limpando tudo aquilo que a gente está dentro, que tem, né? Está enraizado dentro da gente, da nossa cultura, da nossa vivência, da comunidade. E a gente vai trabalhando tudo isso, rompendo, varrendo, limpando tudo isso da gente, todas essas crenças que a gente acredita e vai nos limitando, para poder descobrir não o outro, mas a nós mesmos, e como nós somos divinos, nós somos capazes de crescer, de ser feliz e de viver uma vida com plenitude e com dignidade. Então, a gente percebe também que essas limitações, essas coisas todas que a gente acredita, o que são as coisas que a gente acredita que vai nos limitando, nos impedindo de caminhar, é uma palavra até que não existe, elas não são só limitantes, elas são estragantes, porque elas vão estragando toda a nossa vida e todo o nosso ser. A gente vai deixando de ser a essência divina presente aqui na Terra, deu nesse mundo, para poder ser o que o mundo determinou que a gente deve ser. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ser assim, se não dá certo. Então a gente vai estragando a gente mesmo, o ser humano, vai estragando a nossa humanidade, a nossa própria essência. E outra coisa também que a gente tem que perceber, que a gente veio aqui com o propósito de mudar tudo mesmo. Tudo tem que ser mudado, porque, lembrando lá os grandes filósofos, a única coisa que permanece é a mudança. E o que, se a gente olhar para trás na história, o que aconteceu ao longo da humanidade? De tempos em tempos, de décadas em décadas, séculos em séculos, o que foi acontecendo? Tudo foi mudando, e as mudanças levam o quê? Levam à evolução, ao aperfeiçoamento, a atingir cada vez um nível maior, uma dimensão maior, uma verdade maior, que ela vai se acrescentando e tornando-se uma verdade verdadeira, né? Vamos dizer assim, uma verdade verdadeira. Essas verdades aí, que todo mundo acha que está falando a verdade, é propaganda, é notícia, é tragédia e tudo, a gente vai acreditando que tudo isso é a pura verdade que existe. Um exemplo que a gente vê são essas catástrofes mundiais, naturais que estão acontecendo.
E a gente diz assim, o mundo tá louco. O mundo tá louco não. Essas tragédias, essas catástrofes todas que estão por aí, nada mais é do que o acúmulo dessa energia negativa, limitante, estragantes, vamos dizer assim, que vai ficando, vai juntando, e tem uma hora que tudo isso explode, não tem como. É igual o milho de pipoca na panela. Você põe ali, aí ele vai recebendo pressão, vai ter uma hora que ela vai estourar. Entendeu? Vai explodir aquilo. Então, alguma coisa, o que está acontecendo atualmente? Todas essas energias negativas, tudo isso que está aí, esses condicionamentos, essas crenças, isso foi colocando, diminuindo cada vez mais o ser humano, que agora foi destruindo, por exemplo, e o ser humano foi com isso, acreditando que cortar todas as árvores, poluição, que não tinha nada a ver, que podia jogar, que era assim mesmo, e foi assim, foi criando assim, a industrialização também é um bem, lógico, mas não teve esse cuidado com a natureza. O que está acontecendo aí agora? Está tudo explodindo, está tudo estourando, entendeu? Não tem como segurar aquilo que nós mesmos colocando aí, acreditando que estava fazendo certo, que estava fazendo o melhor, que o importante era só construir, fabricar. Não nos importamos com a natureza, com o meio ambiente, com os animais, com o mar, com poluição, com nada. Então, que através disso tudo, através de quê? De uma crença que foi colocando nós fomos acreditando. Então foi. Agora o que está acontecendo? Está saturado, não comporta mais toda essa energia destrutiva, negativa. O que acontece? Está tudo explodindo por aí. E assim as coisas também explodem dentro de nós, que a gente vai aguentando, a gente vai acreditando nessas ideias extravagantes, entendeu? Chega uma hora que você já rompe com aquele sonho, agora eu vou mudar de vida, não quero saber disso mais, não vou acreditar nisso mais, e eu sei que eu sou capaz, que eu vou conseguir superar tudo isso. E para de acreditar de tantas essas negatividades, essas coisas que nos impede de caminhar para frente, essas barreiras que vão colocando na nossa frente, que nós vamos colocando na nossa mente mesmo, que é como se a gente fosse colocando, tudo isso vai colocando assim uma tornozeleira na nossa mente que vai prendendo, vai nos impossibilitando de sermos diferentes, de agirmos diferentes, de acreditar numa coisa superior, de uma coisa diferente, numa transformação da nossa realidade, de tudo que está em nosso meio. Porque essas ideias, essas palavras vão pulverizando na nossa mente tudo isso de cada vez menos, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, eu sou de família pobre, É tantas e tantas, isso não é para você, isso não é para coisa para pobre, isso é para quem tem dinheiro. Só quem tem dinheiro merece viver, entendeu? Aí o pobre fala assim, eu sou pobre, então não vou fazer nada para crescer, porque eu vou ser pobre a vida inteira. Então isso vai limitando a pessoa de construir a sua realidade diferente, construir o seu mundo. Então, gente diz, a gente veio aqui para mudar tudo mesmo. Por que eu não posso? Por que eu tenho que ter medo? Por que eu tenho que acreditar que aquilo vai dar errado? Por que eu não posso acreditar que vai dar certo? Se eu quiser, vai dar certo. Se eu batalhar, se eu for atrás, se eu confiar em mim mesmo e no Deus presente dentro de você, não tem como dar errado, entendeu? Vai ter obstáculos? Pode ter. Obstáculo não quer dizer que deu errado. Obstáculos são os desafios para a gente aprender a ser melhor. Ou para aprender a fazer um caminho melhor, de uma forma melhor, uma outra estratégia, e conseguir caminhar, conseguir chegar lá na frente. E tem um outro aspecto também, isso não é tão difícil, a gente superar essas crenças, a partir de hoje vou mudar, vou ser diferente. Não, é progressivo, é lentamente. Quando você vê, você já está agindo diferente. A partir do momento que você passar a acreditar mais em si mesmo, e pensar, não, eu sou capaz, eu estou aqui, eu tenho um Deus, e eu me sinto parte desse Deus, e eu sinto Ele dentro de mim, me dando força, me sustentando a minha caminhada, a minha existência. Por isso eu vou acreditar em mim, por isso eu acredito em mim, e eu vou em frente, eu vou ter força, eu vou em frente, eu vou conseguir,
Não vai ser uma opinião ou uma ideia, ou porque faz milhões e milhões de anos que fazem, e isso sempre deu errado, porque todo mundo acreditou primeiro que vai dar errado. A gente nunca parte do acreditar que aquilo vai dar certo. Aí começa a falar também negativamente, isso aí eu não sei se eu vou conseguir. A gente mesmo coloca na nossa mente essas crenças contra nós mesmos, contra os nossos objetivos, a nossa caminhada. E isso que atrapalha muitas vezes, esse não acreditar, não ter confiança, essa liberdade de pôr o pé na caminhada e subir a montanha. Subir a montanha e perceber a verdade, a nossa iluminação, que para nós não tem nada impossível. Quem está com Deus não tem barreira. Quem realmente está conectado com esse Deus e percebe, observa essa caminhada, vai construindo essa caminhada no dia a dia, não tem como ser limitado, se colocar, realmente parar a nossa vida e ficar preso a essas coisas que simplesmente vão impossibilitando de ser felizes, de ter a vida digna, né? Tanto a nossa quanto o nosso entorno. Também a gente tem que fazer o possível para estar sempre alertando as pessoas. Quando a pessoa fala assim, esse aqui, mas eu tinha vontade disso. Só fica na vontade. Então tem que partir, vai, acredita, vai dar certo. Eu estou aqui, se precisar de um conselho, estou junto, vamos caminhar, vamos fortalecer, vamos nos dar as mãos e vamos juntos, nós vamos chegar até lá. Isso aí é que vai fazer muito a diferença no nosso meio. E principalmente, sempre pensar assim, eu sou o que sou. E por isso eu estou aqui acontecendo, acreditando em mim, acreditando no que vai acontecer. E já aconteceu o meu desejo, o meu sonho, aquilo que eu projetei. Porque a partir do momento que você acredita, que você afirma que isso já é uma verdade, isso é possível, isso está acontecendo, o universo, como diz outro, conspira a seu favor, ele dá as mãos e vai junto, vai abrindo os caminhos. Agora, se você já começa a colocar, mandar energia, pensamento, isso aqui, eu vou tentar isso aqui, mas é muito difícil. Você vai vir o quê? Não tem como vir coisas para te dar força para essa caminhada, para você conseguir chegar lá onde você quer, porque você está fazendo o quê? Apagando essa luz que tem dentro de você. Em vez de você por fé nela, como diz, acreditar por fé e se entregar aí, você vai apagando, diminuindo cada vez mais essa sua força, essa sua luz, essa presença divina em você, desacreditando que não é possível. Você mesmo, a gente mesmo faz isso, não com o outro. O problema é que a gente faz para a gente mesmo e estraga a nossa própria vida. De nunca acreditar que as coisas vão acontecer e que é possível. Então, essa subida da montanha, ela é progressiva, passo a passo. E aí a gente lembra de uma frase que a gente ouve muito, que fala assim, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Se você confia, se você tem confiança, vai fazendo a sua parte. Faz a sua parte, que no tempo certo, como diz, na hora de Deus, isso vai acontecer, porque você não desistiu do meio do caminho, você não parou diante das crenças que você tem, que você ouviu, que incutiram na sua cabeça. Então nós vamos subindo pouco a pouco. E à medida que a gente vai subindo, se acreditando, se dentro da verdade, se iluminando, a luz interior vai crescendo, a confiança em si mesmo, essas crenças vão se apagando, vão ficando para trás. Tem até muitas técnicas que auxiliam para isso, mantras, assim, que ajudam, como se fosse uma vassoura, que você vai passando a vassoura assim e vai limpando mesmo, dando uma faxina, tirando dentro de você, da sua mente, do seu consciente, todas essas limitações, todas essas crenças que não servem para nada, para nos ajudar a caminhar. E a gente pensar também, eu sou o que sou, e eu sei que Deus está dentro de mim. E eu o reconheço.
Eu sou uma extensão de Deus, eu sou uma partícula de Deus. Por isso que a gente tem, cada um dentro de nós, a presença de Deus. O que é a presença de Deus? É aquilo que mantém a gente vivo, que mantém a gente aqui nessa existência. Porque o que acontece quando a pessoa morre? Simplesmente a presença, o espírito, a alma, a presença de Deus de dentro dela, volta da sua origem. O que acontece? Aí a pessoa está morta, não tem nada, não tem mais vida, não tem esperança, não tem alegria, não tem felicidade, não tem nada, porque a essência de Deus saiu. E essa essência de Deus vai sair na hora certa. Porque a gente tem também essa capacidade de perceber que tudo acontece na hora que tem que acontecer. Desde que você acredite e faça a sua parte. E continua fazendo a sua parte. Não desista. Persista, siga em frente. Vai que vai dar certo. Vai que vai dar certo. Não se prenda às coisas que está acontecendo, isso está acontecendo. Aí você fica naquela lamentação só do negativo, e nunca acredita que aquilo vai melhorar, que é possível, que vai acontecer uma nova realidade. Isso aí vai impedindo essas crenças, porque não é o tempo de acontecer aquilo que você quer. Você não está preparado, até a gente mesmo não está preparado para vivenciar aquilo que nos vem depois, porque depende muito da nossa mente, o que está dentro da nossa mente, o que está nos limitando em saber aonde você tem que chegar. E que é possível você chegar lá e se acreditar que você vai chegar aonde você quer chegar. Depende só de você, de cada um de nós. Entendeu? Ter essa força, essa coragem de saber que a gente pode chegar. Então, tem um mantra, são assim, pequenininhos. São 3 palavrazinhas que são essa vassoura, né, que você passa, entendeu? Que ela mentalmente, nosso subconsciente, ela vai fazendo a faxina, limpando tudo isso. São palavras, eu nem sei de que língua é isso, de que país. É coisas lá da indiana, que as coisas antigas, são esses mantras. E você fala assim, antes desse mantra, a gente tem que reforçar assim, não deixar a luz interna apagar. Eu não deixar. Isso aí não depende de ninguém, nem do que você ouve. Porque só entra em você aquilo que você acredita como verdade, que você ouviu e você acreditou como verdade. Isso aí não depende do outro. O outro vai falar, lógico, mas você vai ouvir, tudo bem? Mas você vai acreditar, vai deixar aquilo entrar dentro de você para tão forte, capaz de mudar a sua caminhada, as suas ações. A única crença que a gente tem que ter e acreditar, a única limitação possível para nós aqui, é a limitação do nosso corpo físico. Por quê? A nossa pele, os nossos órgãos estão dentro do corpo. E a pele, esse nosso, né, do corpo todo, que a pele é a proteção para que proteger os nossos órgãos que estão dentro da gente. A gente precisa do funcionamento correto deles para a existência do corpo físico. Então, que essa seja a única crença que a gente possa, não, essa eu quero, essa é boa para mim, porque ela está me protegendo, entendeu? Ela está garantindo a minha sobrevivência aqui nessa terra. Então, que a gente possa pensar também, assim, se nós estamos aqui, é porque Deus acreditou primeiro em nós. Agora, Deus acreditou em nós, colocou a gente aqui. Por que nós não vamos acreditar em nós? Então, vamos parar um pouquinho e pensar que esse Deus não fez a gente de brincadeira. Ele fez a gente com amor, com plenitude, para ter uma vida eterna. Crescei-vos, sejam felizes, multiplicai-vos, sejam felizes, tenham uma vida digna, tenham prosperidade, tenham tudo de felicidade, de alegria e plenitude nessa vida. Então, esse mantra, ele tão pequitinho.
é a palavrinha Om, que significa um amém, eu sou Deus, um amém, que você confirma que esse Deus está em você e você está com ele conectado. O Hum e o Namaha. Om, Hum, Namaha, Om, Hum, Namaha. Que como que a gente utiliza esse mantra, que ele vai trabalhar no nosso subconsciente para apagar, como diz o outro, passar uma lixa lá, dar uma faxina lá no nosso subconsciente e apagar tudo isso. E como ele funciona? Você tem que falar, por exemplo, 36 vezes por dia. Ah, mas não tem, eu vou ficar parado lá falando isso toda vez. Não, vai trabalhando, mais conectado com Deus, com o mundo superior, naquilo que você acredita, na sua fé, e vai falando. Procura estar sempre com a coluna reta, entendeu? Mas a mente em estado de concentração, mais tranquilo, desliga um pouco do que está acontecendo, pode até fazer trabalhando, continua fazendo seu trabalho, deu manual lá, mas silencia a mente e vai falando Om, Hum, Namaha, Om, Hum, Namaha, 36 vezes. Não precisa falar tudo de uma vez só. Você pode falar metade, fala 15, depois fala mais 15, depois você fala mais 6, ou faço 18, ou 10 em 10, ou de 5 em 5. E durante qualquer horário, de bom, de manhã, porque quando a gente acorda a mente está bem calminha, mas né, relaxada, quer dizer, a gente ainda não foi infectado pelas as coisas do dia a dia. Então você procura fazer isso, então na hora de dormir, mas de manhã é bom, porque ele já limpa, já dá uma faxina em algumas coisas, já vai melhorando aquele dia ali. Isso vai tirando da gente todas essas crenças. E é muito fácil, muito pequenininho, simples de guardar. Ah, não tem como não conseguir guardar? Escreve, cola um cantinho onde você mais visualiza, entendeu? E vai. E como que escreve esse mantra? Então, você vai escrever O-M, R-U-M, Om, Hum, e o Namaha é N-A-M-A-H-A, Om, Hum, Namaha. 36. Vai trabalhando, vai falando, vai conectando, vai pedindo toda a espiritualidade, todos os santos, os anjos de guardas, qualquer coisa que você acredita que possa te dar força para você se libertar e ser mais feliz. É isso que eu espero, é isso que eu desejo para todos nós. E, por favor, se inscreva, dê o seu like, principalmente deixe os seus comentários, e dá o like, na medida do possível inscreva se você gostou, faça o seu comentário se não gostou também, tudo é comentário, não quer dizer que comentário tem que ir lá só para falar coisas positivas, não, dá a sua opinião, acrescenta também alguma coisa, entendeu? Que todos nós temos que aprender uns com os outros, e a gente só aprende assim, quando a gente se abre a partilhar o que está na nossa mente e se abre a ouvir o que está na mente do outro. Então, o que eu posso acrescentar no outro, o que o outro também pode acrescentar em mim. Isso me ajuda muito e me dá até mais ânimo, sabe? Para poder continuar vindo aqui, conversar um pouco, falar um pouco, alguma coisinha, para poder que todos possam ir se despertando e que a humanidade possa ser realmente divina e fraterna e feliz. Muito obrigada pela sua participação e pela sua ajuda. E até a próxima.